Seja muito bem-vindo ao Papo Café e Saúde, um podcast que foi pensado e idealizado para que você que estiver aí nos assistindo cresça como pessoa, cresça como profissional. No dia de hoje nós vamos receber uma enfermeira, uma pessoa que admiro demais o seu trabalho e que você vai poder aprender com ela e crescer também como profissional. Roda a vinheta. No episódio de hoje, nós vamos receber Isabela Maria, uma querida enfermeira que eu tenho a honra de acompanhar a tua trajetória e tenho visto o quanto você tem crescido no digital, nas redes sociais e quanto isso tem agregado na sua vida. Seja muito bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, Ana. É uma honra estar aqui. Desde já agradeço pelo convite tão especial. É uma honra, eu quem digo que é uma honra estar aqui com você também. Já amei aqui os bastidores, pessoal, e ser entrevistada por você hoje, com certeza, é uma super vitória aí na minha carreira, né? Muito obrigada. Vai ser uma honra compartilhar meu conhecimento até aqui com você, com o público também, trocar toda essa experiência. Ótimo, seja muito bem-vinda à nossa casa. Isabela, como enfermeiras, nós aprendemos que o cuidado, ele começa com as mãos, com o olhar, com a empatia. Como para você tem sido a trajetória de ser enfermeira e cuidar com as mãos, mas também trabalhar o posicionamento de enfermeiros, profissionais da saúde? Como é isso que eu já tenho acompanhado que você tem feito? Conta pra gente, de onde surgiu esse desejo pelo posicionamento, pela imagem? Conta pra gente como isso aconteceu. Tudo começou, eu não era da enfermagem ainda, eu fiz um período de nutrição com Bolsa Atleta que eu ganhei. Eu fui atleta da seleção piauiense de handebol, né? Onde eu aprendi também a me tornar uma boa cidadã, depois dos meus pais, né? Tudo que eles me ensinaram. Depois eu entrei no esporte, aprendi muito com os meus pais, com o meu técnico também, que atualmente a seleção está bem grande, bem gigante, mas onde isso entra na comunicação do meu profissional? Tudo. Porque foi através da escolha dos meus pais, do incentivo deles, né, de aprender ali vendas, atendimento, relacionamento humano com eles, que eu entrei no esporte, né? Uhum. E através desse esporte, eu ganhei o Bolsa Atleta, né? Na época, na Ceut, eu tive a honra de ser uma das selecionadas, né, das atletas selecionadas para competir e ganhar essa bolsa, certo? E depois fui para Ciências Contábeis, não me encontrei, estagiei na área e tudo. E fui me encontrar na enfermagem. Foi lá onde tudo começou. Eu sempre quis muito fazer enfermagem, era da saúde, pensando nos meus pais quando eles precisarem de mim e também ajudar a sociedade, né? Com esse acolhimento humano que a enfermagem oferece, né? E depois daí, eu trabalhei como recreadora infantil, como garçonete também. Meu primeiro trabalho foi na Rua Eventos Buffet, como garçonete, onde eu tive também a honra de poder entender como funcionava o atendimento presencial. A partir daí, entrei no grupo do Reginaldo Carvalho, Daniele Carvalho, que atualmente também tem o grupo Tudo é Festa, onde eu fui me posicionando ainda melhor, fui aprendendo com os erros, as experiências. Teve uma gestora, que eu até brinco, a Márcia, era uma das mais rígidas que eu conheci na minha vida. Essas são as melhores, né? Muito rígida, e eu, meu Deus, eu querendo odiar e amar ela ao mesmo tempo. Mas eu descobri que ela puxava muitas vezes minha orelha ali, porque ela via potencial também em mim. Né? Tão tal que nessa época, ainda, eu fui melhor vendedora do ano, do grupo, né? Acredito que foi lá para meados de 2020, que foi uma honra eu ter conquistado esse certificado. Esse título, né? Esse título. E amei. E aí, fui seguindo na enfermagem, trazendo toda essa experiência e colocando em prática. Olhando assim para a Isabela, para o Instagram da Isabela, parece que Isabela tem uma carreira já há muitos anos de formada. E a gente sabe que muitas pessoas demoram tempo para construir essa autoridade, essa identidade, esse posicionamento. Conta pra gente, assim, Isabela, como foi a tua virada de chave, assim, o momento em que você entendeu que, cara, eu preciso cuidar da minha imagem, eu preciso me posicionar, eu preciso, sei lá. O que passou pela tua cabeça? Conta aí pra nós. E como foi? Na verdade, eu comecei no Instagram
é de forma totalmente amadora. Eu costumo dizer hoje, ou você é amador ou você é profissional ali dentro das redes sociais, né? E nessa nova era digital, as coisas foram evoluindo cada vez mais. Eu precisava mostrar um pouco mais o meu trabalho, precisava dar uma organizada na minha imagem, trazer para o digital de uma forma mais coerente e relevante. Foi onde eu comecei a ganhar títulos e destaques, né, em algumas empresas. Inclusive, já fui destaque recentemente, ali em 2025, em uma clínica de estética, de coordenação, onde ela mandava as metas para mim. Eu fazia de tudo para bater essas metas. E eu, não, é por aqui. É por aqui que eu tenho que seguir, né? Mas como seria esse destaque? Muitas vezes, a pessoa... Muitas vezes, algumas empresas não colocavam assim, Isabela, tu tem que vender tanto, tu tem que se posicionar dessa forma. Não, eu fui atrás no YouTube, não tinha condições de pagar cursos, né? Esses cursos mais, com valor mais alto, inclusive meus pais também, eles não tinham condições, assim, de elevar ainda mais o nosso profissional ali através de alguns cursos. Então, eu fui atrás, eu tomei a decisão de realmente me posicionar melhor, de aprender melhor, pegar toda a minha experiência, refinar a minha experiência e conquistar alguns títulos, né? E hoje eu trago esse posicionamento não apenas no digital, mas também entrego para as alunas dos meus cursos. E as suas alunas são todas enfermeiras, acadêmicas? Como é? Como é teu público? Diz aí pra gente, assim... Vai que, né, alguém que está aqui nos assistindo tem o interesse em se tornar, né, uma das suas alunas. Conta pra gente como se tornar uma aluna. Eu preciso ser uma enfermeira ou não? Olha, preciso estar na área da saúde. Hoje eu senti, né, principalmente na minha pós-graduação, eu tenho pós-graduação em estética avançada pela GPI, e eu sempre conversei muito com as meninas. Eu vi uma oportunidade ali de vender dentro desses 2 anos para elas. Eu estava em uma clínica de estética avançada e estando nessa clínica e tendo a oportunidade de conversar mais, continuar vendendo dentro da área da saúde, eu vi que não só vendi, eu já vendi inclusive semijoias, bijuterias dentro da sala, xuxinhas de cabelo, acessórios para o mundo feminino. Eu sempre me conectei mais. Venda sempre foi o teu negócio, então? Sempre, gente. Venda é o que me impulsiona mesmo, né? Eu gosto muito. Eu acredito que hoje todo mundo precisa ser um vendedor em algo. Não tem como, né? Porque eu acredito que as vendas, elas movem, elas elevam o profissional para o mais alto nível possível. E dentro da minha, voltando, né, aqui o nosso raciocínio, dentro da pós-graduação eu vi outra oportunidade. Enquanto eu era coordenadora da equipe da doutora Dali lá no Centro Estético, né, onde uma pessoa que eu aprendi muito também, que me ensinou muito na área da estética, eu vi uma oportunidade de vender os cursos para as meninas, né? Então, cada curso ali dentro que tinha mensalmente, eu estava vendendo para elas, fechava 4 alunas, 6 alunas, 3 alunas. Às vezes eu não fechava, mas aí eu ia de novo, tentava novamente, e foi onde eu fui estudar mais a fundo sobre comunicação e atendimento e venda focado para esse nicho da saúde. É daí onde surgiu os meus cursos também. Então, seus cursos surgiram já na academia, tipo, no seu processo de formação, tanto de graduação, que você já trabalhava em uma clínica de estética, então tudo começou a ser construído ali, certo? Mas o feeling das vendas, ele já veio de casa, por exemplo, e de enfermagem. Tem alguma pessoa que você se espelhou em casa, na família, para se tornar enfermeira? Eu acredito muito nisso. As minhas maiores referências de vida, de pessoa, de inteligência, de conhecimento, dedicação, persistência, são meus pais. Sim. É a minha mãe, Maria do Socorro. É o meu pai, Francisco Neto, onde ele trabalha hoje também vendendo. Inclusive, ele grava seus vídeos para conquistar e vender mais frete, mudança. Ele trabalha com isso. E minha mãe também vendendo quentinha, né? Tudo começou dali. Então, eles sempre foram do comércio. E eles são meu maior incentivo, sem dúvidas. Depois, tem outros profissionais que eu assisto muito, né? Como Caio Carneiro, Flávio Augusto, João Adib, eles trabalham muito com vendas. Yoko Tanizaki, que é uma pessoa que eu aprendi muito sobre comunicação. Luana, Bárbara Torres. Sim.
E por aí vai. São várias referências, vários livros que eu fui atrás também. Eu costumo dizer que a venda também ela é contar histórias. Eu falo muito para as minhas alunas hoje, né? Você pode ter as maiores referências, mas se você não levantar da cadeira, colocar em prática o que você aprendeu com suas referências, de nada adianta. Então, você vai se tornar um obeso de conhecimento, de certa forma. Você vai absorver, e aí? O que eu vou fazer com tudo isso, né? Com certeza. Nós precisamos aprender a colocar isso em prática. E tem algum momento em que você sentiu culpa ou medo ou se sentiu atrasado? Eu te digo isso porque eu hoje ainda não me formei na área da saúde, mas sempre foi o meu desejo, né? Eu sempre quis a área da saúde, mas fui mãe muito jovem, fui mãe aos 14 anos, engravidei aos 14 e ganhei aos 15. Então, eu precisava fazer, como diz a frase do Carlos Cortella, né? Você faça o seu melhor com aquilo que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, o que eu podia fazer para ter uma vida melhor e dar uma vida melhor à minha filha, eu fiz, né? Eu entrei na área administrativa, me formei em administração, trabalhei muito tempo dentro da área administrativa. E aí eu me casei, né? E tivemos mais filhos. E aí, dentro desse projeto, o Marcos sempre soube que o meu desejo era a área da saúde. Mas, na época, eu não podia fazer, porque eu precisava estudar e trabalhar, né? O Mike também estudava, trabalhava, enfim. A gente não pôde se dar o luxo de parar de trabalhar para fazer uma graduação. Então, eu fiz o que eu podia. Nos formamos juntos, inclusive eu e o Marcos somos da mesma turma, nos formamos em administração juntos, mas nós trabalhávamos de dia e estudávamos à noite. E a área da saúde antes era de forma integral, hoje não mais, né? Mas antes era de forma integral, era manhã e tarde ou manhã e noite, então não dava. E aí teve um momento em que ele disse, amor, tá na hora de tirar o sonho da gaveta, né? Tá na hora de você realizar o teu sonho de fazer algo na área da saúde. E aí eu tive, né, o incentivo dele, mas comecei muito tarde. Mas eu penso que nunca é tarde, né? Se o nosso desejo é cuidar, porque o meu desejo na área da saúde sempre foi o cuidar. E conversei com coordenadores de curso antes de escolher o meu curso, e a coordenadora de odonto disse, Ana, odonto não é para ti. Eu vejo dentro do que você, na nossa troca, na nossa conversa, que o seu negócio é um pouco além. Sim. E o odonto seria mais um cabeça e pescoço, digamos assim, né? Dentro da nossa anatomia. E não era isso, né? Aquilo que eu carregava não era só para isso. Eu sempre pensei no cuidado de forma integral. E aí pensei, medicina ou enfermagem? E dentro do meu momento, a medicina não era oportuno, porque eu não tinha condições de pagar, nunca tinha feito o Enem, nunca fiz o Enem. Então, não tinha como tentar uma federal, enfim. E falei, cara, vou tentar na área da enfermagem. E como eu compartilhei no podcast anterior, a enfermagem para mim foi um teste. E o Braz me sacudiu no meu primeiro semestre. Uau. E eu falei, cara, é isso aqui, né? Ele ama o que ele faz. Eu vejo amor, né, na paixão, no ensinar. Mas eu fiquei me pensando, e às vezes a gente se culpa, né? Cara, demorei tanto e tal. Mas foi o que eu podia com o que eu tinha, né? Fui muito bem sucedida na área administrativa, sou empresária e fui muito bem sucedida na área administrativa, trabalhando para os outros, ajudando outras empresas, né? Trabalhei com empresas grandes, trabalhei no governo do estado, mas eu dei o meu melhor naquele meu tempo. E aí chegou a pandemia, nós nos vimos em casa, o Mike trabalhava numa empresa que ele ainda hoje trabalha nela, e aí ele disse, amor, já que vai ficar em casa, já que você não vai trabalhar, né? Já que você vai se dedicar a cuidar da casa, dos filhos, porque era um projeto que o Senhor tinha me cobrado muito isso. É momento de você cuidar da sua casa. E Deus tinha me dito isso antes da pandemia, que eu precisava sair do operacional e cuidar da minha casa. E logo depois instaurou a pandemia. E aí eu fui entendendo de que Deus já estava me tratando antes da pandemia chegar, para quando a pandemia chegasse eu não enlouquecesse dentro de casa, porque muita gente enlouqueceu, né? Então, depois da pandemia, eu entendi e fui impulsionada pelo meu esposo a
construir o meu sonho, a minha carreira dentro da área da saúde. Mas fiquei, né, me culpando ali. Cara, demorei, né? Às vezes a gente não quer sair da zona de conforto. Ah, já tô velha mesmo, né? Pra que eu vou arriscar e tal? Isabela, teve esses pensamentos? Sei lá, na trajetória? Você ainda é muito jovem, né? Mas na sua trajetória, teve medo, teve anseio? Conta pra gente como foi. Sempre, né? Eu acredito que quem nunca teve medo, quem nunca teve processo, né? E eu costumo dizer que só não tem processo quem não tem propósito. Que fica ali naquele comodismo, né? E eu já tive, nossa, eu já quis desistir. Não vou dizer que eu nunca quis, já sim, quis desistir. Mas quando eu acho que é algo que me traz muita força, acredito que uma das minhas maiores forças, né, é Deus. Ele me traz muita força. E como dizem em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo. Tempo, né? Determinado para todas as coisas. Exato. E quando eu olho para os meus pais, quando eu já quis desistir, eu olhei assim um dia para a mãe, que algo que eu ia fazer nesse dia, meu Deus, eu não vou. Mas assim, de repente, Deus me mostra a mãe. Meu Deus, ela me dá muita força, né? Ela me traz muita força mesmo. E com o apoio dela, com o apoio do meu pai, do meu noivo, Moisés, que ele é muito incentivador, ele me apoia muito. Inclusive, isso é importantíssimo, né? Ele é um grande profissional da saúde, então ele já tem sua trajetória na saúde também. Admiro muito o trabalho dele, inclusive. E eu não consigo, mas hoje eu falo para todas as minhas amigas, que minhas amigas próximas, algumas pessoas que eu estou em uma roda de conversa, eu não consigo desistir. Eu não consigo. Nem que eu tente por muito tempo, mas eu tenho que ser grata, sabe? Porque eu acredito que nós temos que olhar um pouquinho para trás e lembrar das vezes que tivemos assim. E quando eu olho para trás, eu consigo ver as pequenas vitórias, né? E isso é o que me faz querer ir mais longe, né? Eu acredito que quando você não desiste, o Senhor está ali te dando mais força ainda para você seguir e ir além. Próximo passo, né? Para o próximo passo, né? Para o próximo nível. E grandes passos, grandes sonhos, ainda tem muito que acontecer dentro desse meu propósito, ainda tem muito. Dentro desse projeto, ainda tem muita coisa para ser executada. Por quê? Porque hoje também, além de eu transformar faces, né, com a estética avançada, eu também transformo vidas dentro da comunicação, eu transformo fala em propósito ali, e eu digo para elas, é mérito de vocês. Aqui é o meu propósito, mas o mérito é todo de vocês. E minhas alunas, elas estão super felizes. Então não tem mais como, nem se eu quisesse desistir hoje, não daria mais, porque de verdade, Ana, elas olham para mim e falam, Isabela, continua, que eu preciso aprender mais contigo. Então isso é um grande incentivo na minha vida. Eu tenho que continuar. Tem uma amiga que eu gosto muito, Karine Paiva, ela fala, eu fiz um curso com ela e no final do curso ela me entregou uma foto que estava aqui. Eu acabei de tirar ela, mas ela me entregou essa foto no final do curso, na nossa formação, e fez uma pergunta: quem vence quando você vence? Então nunca é só sobre nós. E essa pergunta, depois desse curso, foi tipo um curso de vendas, escala 7.0, fiz com ela, fiz na primeira turma. E tipo, não tinha nada a ver, não precisava ela colocar esse feeling emocional no negócio. Mas eu entendo que a gente precisa compreender que o mundo nunca é só sobre nós, né? E quantas pessoas vão ser alcançadas a partir daquilo que nós carregamos? Então, é uma pergunta que, depois desse curso, eu sempre uso ela para tudo. Quem vence quando você vence? Né? Às vezes eu não quero levantar da cama, estou com preguiça. Às vezes não quero executar determinado projeto. Cansa, né? A rotina cansa. Mas essa pergunta sempre, depois desse dia, ficou martelando na minha cabeça. Quem vence quando você vence? Então, é uma boa dica para ti também. Olha, essas perguntas, viu, gente? São ótimas, né? São ótimas e bem desafiadoras também. Isso. Isabela, eu queria que tu falasse para nós um pouco do teu método. Como surgiu o seu método? Fala para nós, assim, como que ele foi lapidado, porque eu entendo que teve um projeto, um processo, e tudo isso foi sendo lapidado até se tornar o que é hoje, né? Fala pra gente o projeto, como se chama, como surgiu, diz aí pra nós. Eu amo falar desse meu projeto, amo mesmo.
E como ele surgiu, eu amo mais ainda. Uhum. Na verdade, tudo começou assim de graça, sem eu ganhar nada. Eu chamei algumas amigas que tinham dificuldades com venda, fala e posicionamento digital. E eu sabia vender e me comunicar. Já batia grandes metas. E o quer saber? Dentro da tua trajetória. Dentro da minha trajetória. E essa minha amiga começou com a Marília. Eu fiz de graça para ela. Amiga, eu te dou, mas eu preciso te ajudar a vender e a mostrar um pouco mais o teu trabalho. Ela é micropigmentadora. Inclusive, eu comprei um curso dela, mas eu fui ensinar ela a vender mais cursos. E fui na casa dela, chamei uma colega que trabalhou comigo e eu levei ela, gravou e tudo mais. Aqui tem um projeto, tem um propósito para mim. Me acendeu aquela luzinha das ideias, né? E a partir daí eu comecei a me aprofundar mais. Quando eu vi que eu estava vendendo muitos cursos dentro da harmonização, epa, Isabela, aqui tem propósito. Que tal? Eu mesmo conversando comigo só. Você com você mesma ali. Às vezes eu escrevo também minhas ideias no computador. Que tal eu fazer algo que ninguém está fazendo? Assim, focado nas mulheres e dentro da minha turma, porque ninguém fazia isso dentro da minha turma. Ninguém estava vendendo curso de venda. Curso de comunicar, curso de vender mais. Aí eu comecei a escrever esse curso. Comprei algumas mentorias, inclusive comprei 2 mentorias digitais. Fui aprendendo mais a fundo sobre comunicação, sobre venda, porque eu acredito que comunicar é uma conexão. Antes da venda, vem a fala, vem a escuta ativa, vem a conexão, relacionamento e chega a venda. E depois a venda é consequência de todo o processo. É consequência desse processo. É o último a se pensar. Primeiro você conecta. E a melhor história sempre vence. Quem escuta melhor ganha também. E eu comecei a escrever. Vou escrever um curso. Que tal eu botar CD? Aí eu fui pesquisar. Não, já tem. Que tal eu colocar algo CDES? Comunicação Digital Estratégica na Saúde dentro da Soul. Né? Deu super certo. A primeira aluna me pediu ajuda. Elas sempre me pediam, minhas amigas, Isabela, me ajuda isso. Lá dentro da minha turma mesmo, da pós-graduação, me ajuda isso, me ajuda naquilo. Escreve um texto para mim. Meu Deus, tu tem umas mãos diferentes. Aí eu vou usar todos esses elogios, esses desafios que elas têm, essas dificuldades, e agregar dentro desse curso, trazer para somar junto. Foi aí onde surgiu o curso digital, né? O curso de comunicação digital estratégica na saúde. Sim. Por isso é importante que sejam profissionais da saúde. Por isso que é importante que sejam profissionais da saúde. Mas outros procuram também da área jurídica, da área de imobiliária, mas o meu foco e o meu curso é focado nos profissionais da saúde, que hoje não vale mais a pena estar dentro da clínica, ou clínica de estética, outra clínica dessa parte de saúde. Não basta só gravar um vídeo, você tem que saber, além de se posicionar, você tem que saber comunicar, reter a atenção, criar esse relacionamento, criar histórias que tenham início, meio e fim, e no final vender, né? No final, isso voltar para você em forma de venda, que é isso que eu estou fazendo hoje, e elas estão tendo bons resultados. Interessante. Muito bom. Mais tarde, vocês, até o decorrer do nosso episódio, ela vai ter um tempinho para poder deixar os arrobas, e aí vocês vão saber por muito mais coisas sobre isso. E quando você percebeu que muitos profissionais, porque hoje, Isabela, não adianta você ser, você precisa parecer ser, certo? E isso é perigoso até, porque tem muita gente que só parece ser. E não é. E não é. Não é um bom profissional, mas parece ser um bom profissional. Não comunica nada, mas parece que sabe se comunicar. Você tem tido isso, né, nas suas turmas? Tem pessoas de que chegaram cruas, digamos assim, e estão sendo lapidadas e estão sendo modeladas para se tornar um excelente profissional. E conseguir, né, se mostrar quem ele realmente é, porque a gente precisa aprender a mostrar quem somos. Tem isso? Tem essa galera dentro do método? Tem um pouco disso lá também? Todas as minhas alunas que chegaram, né, para comprar o meu curso, para comprar o meu método, uma das primeiras coisas que elas falam, Isabela,
eu sei tanto, mas eu não sei mostrar que eu sei. Uhum. Isso acontece muito hoje dentro do digital, né? Os grandes mentores, inclusive, que eu assisto no YouTube, alguns falam assim, quem sabe mais está chegando ainda no digital, está tentando mostrar o seu trabalho, e algumas pessoas que estão lá, algumas, não todas, não estou generalizando, que sabem menos, estão bombando, já estão alavancando. Estão alavancando, impulsionando o seu negócio e ganhando muito. Né? Mas nem tudo é só sobre dinheiro. Eu falo muito para as meninas, gente, pensam nisso por último. Sim. Vamos lá. Mas uma das coisas que elas mais falam, o que é mais desafiador nelas, é o medo, tá? Eu falo nelas porque o meu trabalho é focado em mulheres. Em mulheres, tá? Então, elas falam medo, elas falam assim para mim, Isabela, eu não sei como começar, eu não sei como entregar a minha mensagem, por isso que eu estou aqui. Algumas botam a mão na cabeça, na primeira aula começam a chorar, na hora que eu dou as boas-vindas. E eu falo para muitas que ainda não se encontraram para estar no digital, que estão chegando agora na metodologia também, assim, vocês precisam primeiro se conhecer, porque vocês já são boas profissionais. Então, nós precisamos refinar isso, modelar, criar um modelo de negócio de vocês para atingir bons objetivos lá. E ela precisa ter o autoconhecimento, porque ela não saber quem ela é, como que ela vai mostrar quem ela é, entendeu? Porque isso, a gente vê muito, você que é digital também, né, Ana? Nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que não são transparentes. E eu costumo dizer que quando você não consegue ser você não sustenta por muito tempo. Né? Mentira tem perna curta, já dizia mamãe, né? Há muito tempo. E o que eu acho mais incrível nelas é que elas conseguem vencer esse desafio. O meu método ele é dentro de 21 dias. Né? Dentro de 21 dias elas precisam estar conversando melhor, tendo bons resultados e, acima de tudo, saber quem elas são. Né? E é possível em 21 dias? Em 21 dias é possível elas conversarem melhor, entregarem bons resultados. E esse processo do seu eu, aí eu deixo com elas. Né? Elas porque vão se compreendendo, né? Perguntas, elas se compreendem, daqui a pouquinho elas estão super felizes, mais leves ali dentro do digital, mostrando o seu trabalho, sem medo. Muito legal. Agora eu queria que tu contasse um pouquinho de quem é a Isabela. A Isabela por trás do método, a Isabela por trás das câmeras, a Isabela por trás de um diploma. Quem é a Isabela? Ai, meu Deus, essa parte eu até me emociono, né? Fica à vontade. A Isabela é uma menina muito dedicada, sabe, Ana? Eu já passei por muitas coisas na minha vida. Só Deus e meus pais sabem. E eu acredito que quando você tem honestidade, dignidade, muitas vezes as coisas demoram mais, mas eu me olhei no espelho e falava assim, Isabela, para mim mesma, Isabela, você é dedicada, você tem fé, uma hora dá certo, não desiste que uma hora vai dar certo. E quando a Isabela, quando eu olho para mim mesma, muitas vezes ali conversando comigo mesma, eu lembro que existe uma rocha que primeiro é Deus e depois são meus pais. Sim. Sem eles, eu não sei o que seria da minha vida. Eu não sei o que é da minha vida sem eles, né? E sem Deus também. Então, a Isabela é uma menina muito dedicada, que estuda, sabe? Que já trabalhou muito pesado. Saiu da superficialidade. Saiu da superficialidade, venceu seus medos, aprendeu com seus erros, né? Já teve muitos desafios, preconceitos também, por questão financeiras mesmo, né? Mas que hoje é aquela que não desiste, não vai desistir, que já teve pequenas vitórias que não imaginava. E é super feliz, porque eu sou feliz, né? Porque assim, eu tenho meus pais, eu tenho um Deus no meu coração, tenho as pessoas que amam perto de mim. Então, hoje a Isabela, eu costumo dizer que eu não só transformo a minha vida, né? Com esse apoio, mas também eu transformo sonhos, sabe? Sim. Eu transformo as meninas. É muito bom, né, hoje ter esse toque especial e além de realizar os meus sonhos, eu estou realizando sonhos de outras pessoas, também é uma grande responsabilidade. Então, construir, né? Uma mulher super feliz e que tem muito ainda o que conquistar e tem muito o que agradecer pela vida, né? Pelo dom da vida, né? O que as suas alunas chegam nesse ponto, assim, de você tem esse momento de buscar nelas quem elas são? Porque isso é extremamente importante.
né? Eu me lembro de que quando eu fui, quando meu marido foi falar para mim voltar, né, para estudar, nós somos coaches formados pelo Instituto IGT e tem uma das ferramentas lá que nem é ideal, assim, um praticar no outro, até pela questão, assim, de ser marido e mulher, igual não é interessante psicólogo atender filho, né? Então, mas ele teve um momento em que ele sentou e falou, deita, fecha os olhos, imagina. Então, assim, com as suas alunas, você tem esse momento delas se imaginarem num palco, elas se imaginarem conectando com o público, elas se imaginarem levando a imagem delas ou a mensagem delas de uma forma bem clara? Tem esse momento no método? Boa pergunta. Eu lembrei aqui, recentemente, a minha aluna me mandou uma mensagem. Isabela, eu acabei de palestrar. Olha, e ela não é uma finalizou vitória. o curso ainda, é uma vitória. Ela tem 20 dias de curso, 20 aulas, tem 20 dias de curso ainda, né, comigo. E ela falou assim, Isabela, e eu lembrei das aulas, eu não imaginava que eu iria palestrar, foi de surpresa. E essa aluna, ela já é empresária, tem muitos clientes aí, ela é técnica, ela trabalha com técnico em segurança de trabalho, ela também é acadêmica de enfermagem, e ela é muito dedicada também, assim como as outras. Mas para todas elas, eu deixo a portinha aberta, tanto das palestras, dos vídeos, desse momento de network, bate-papo, que elas precisam muitas vezes estarem preparadas. Em mesas que se conectam, né? Vocês que inclusive são coaches, eu acho incrível a profissão de vocês, porque, Ana, vocês ensinam muito, não só a pessoa se autoconhecer, mas buscar a sua identidade, mostrar... A buscar se conhecer, né? Exatamente, eu acho incrível isso. E essa minha aluna, ela me agradeceu, Isabela, muito obrigada, porque em muito tempo de carreira, ela falou para mim, Isabela, agora eu estou entendendo quem eu realmente sou, eu não sabia, eu só vivia para os outros. Sim. E outra aluna também, que é a Leila, também faz enfermagem, uma das primeiras coisas que eu pergunto para muitas delas, quem é você? Quem é a Leila? O que você faz? Como você faz? Por que você faz? E para quem você faz? Então, a partir dessas perguntas, dessas atividades que eu passo para elas, porque não adianta só aprender a falar. Eu poderia começar o curso só ensinando a oratória, a comunicação. A teoriazinha ali, e eles tentarem praticar. Exatamente. Isso, mas como ensinar uma pessoa a se comunicar melhor sem ela saber quem ela é, o que ela quer e o que ela quer ser? E sem ela saber que mensagem, para quem ela quer levar essa mensagem. Qual é o seu público, né? Qual é o seu público e seu propósito. Isabela, nós chegamos num momento que, para mim, é o mais divertido, assim. Nós vamos ter... Eu vou te fazer algumas perguntas. E eu gostaria que você trouxesse a primeira resposta que vier na tua cabeça. Porque, geralmente, a primeira ela é mais fidedigna. Que difícil, viu, gente? Porque se você parar para pensar e calcular, talvez não vai ser o espontâneo, não vai ser o que está pronto. Você vai tentar elaborar uma pergunta. Gente, esse podcast é cheio de surpresas, viu? Meu Deus. Mas eu quero que você fique bem à vontade. Se precisar, dá uma pensadinha bem curta. E eu queria começar com essa pergunta. Quem é a Isabela sem o método? Quem é a Isabela sem o diploma? Quem é a Isabela? Se eu tirar o seu diploma, se eu tirasse tudo que você construiu, quem é a Isabela? A Isabela, sem seus atuais méritos, ela seria só a Isabela, uma menina apenas sonhadora, dedicada, mas que talvez eu não sei nem responder. É tão difícil, porque assim, eu tô tão bem, tão assim, apegada a isso. Com aquilo feliz que eu já fiz, né? Meu Deus, que difícil, mas seria só a Isabela ali com a família, feliz também, claro, mas sem sonhos, sem processo. Meu Deus, lembrei agora até dos processos, falta até dos processos difíceis depois dessa pergunta. Isso. Uma cor. Azul, que me lembra o céu, me lembra... O azul me lembra muitas coisas, né? Gosto muito de azul, desde pequenininha, sempre gostei. E o azul é voltado para a área educacional, né? Sim, olhando na questão das cores. Uma lembrança feliz, uma lembrança da sua infância. A primeira que vem aí. A primeira da minha infância é quando meu pai,
Ele montava as caixas de som, ele já trabalhou com isso também, ele trabalhou com discoteca, chamaram ele de DJ, até de pancador, era engraçado. E ele ficava testando o som na sala, a mãe ali ajeitando as coisas para as vendas também, a gente ficava ali pertinho dele. Ai, uma infância, que meu Deus do céu. Eu acho que tudo, né? Eu acho que tudo me faz lembrar eles em algum momento. Eles são... Para mim, são as melhores lembranças da minha infância perto, assim, deles, né? De que eu amava sempre fazer. Graças a Deus, eu tenho eles vivos, né? Mas, assim, eles me emocionam. Então, eu sempre vou lembrar, assim, o toque da minha infância, bem os meus pais, a minha família, com certeza. Que lindo, né? O que é felicidade para você hoje? Porque ela pode mudar, né? Poderia ser algo ontem e hoje mudou. Mas o que hoje significa felicidade para Isabela? Ver quem eu amo, né? Em vida. Sem dúvidas alguma. Sou muito feliz. Contemplar, né? Se você fosse pedir um conselho para alguém, qualquer pessoa que está aqui conosco hoje vivo, ou que já partiu, se você puder compartilhar, qual seria essa pessoa e qual seria esse conselho? Minha mãe, sem sombra de dúvidas. E qual seria esse conselho? Minha mãe, você tem orgulho de mim? Como eu ajusto alguns desafios que eu confio muito nela. Eu acho que com certeza seria ela. E um dos conselhos que eu pediria para minha mãe seria esse, né? Mãe, é por aqui mesmo? A senhora está feliz? Porque eu tô. Posso continuar? A rota é essa, né? Se precisar, a gente recalcula. A rota, com certeza. Muito, muito legal. Um hábito que é essencial para o dia da Isabela. Com certeza, assim que me levantar, ir para o chuveiro, fazer minha skincare, minha oração e começar os trabalhos dentro do meu mini escritório que eu fiz lá em casa, né? Começar a jornada aí de trabalho. Então, o que não pode faltar é o banho, skincare e o seu momento com Cristo. O momento com Cristo. Muito bom. Se você, Isabela, tivesse um superpoder e você pudesse escolher qual seria esse superpoder, qual seria? Hoje que as pessoas, sem dúvidas, respeitassem mais as outras e que as mulheres no mundo, né? Eu digo assim, mais as mulheres por conta desses acontecimentos. Se elas fossem mais felizes e não sofressem tanto. Não se permitissem sofrer tanto, né? Tanto e que as pessoas não magoassem tanto, né? Principalmente nessa parte que nós vivemos muito, assim, essa questão de digital, nós assistimos muito essa questão de mulher sofrer muito, né? De algumas pessoas maltratadas. Violência mesmo, violência. Né? Com certeza, se eu tivesse um superpoder, eu tiraria isso da vida delas. Muito bom. O que é amor para você? Algo que simboliza o amor para você? Decisão é uma escolha diária. Todos os dias. Se Deus te mandasse uma mensagem, assim que você acordasse, ele te dissesse assim, Isabela, aproveita teu dia, que esse é o último. Amanhã eu volto para te recolher. O que você faria nesse dia? Eu corria pro braço dos meus pais. E ainda eu pedia para ele, não, me leva não. E deixa eles aqui para sempre comigo. Sem sombra de dúvidas pro braço deles, porque é incrível o quanto eu amo eles. Eu digo pra eles, eu só amo muito eles porque eu amo a mim também, amo a Deus, né? Acima de tudo, mas eu corria pro braço deles. E eu entendo que o amor, ele é uma decisão, mas ele também é uma troca. Porque se você não fosse uma criança que foi amada, com certeza esse sentimento você não teria. Eu fui muito amada. E eu sempre vou dizer, eles são minhas maiores. Esse é um privilégio, né? É um privilégio. Que pergunta. Olha, minha gente, esse podcast, preparem um lencinho, viu? Porque, meu Deus, tá aqui o bastidor. A mãe chorando. Até o Rafa tá chorando. Até o Rafa, que tá aqui nos bastidores, está aqui na minha frente, tá aqui. Gente, porque homem, pra se emocionar, meu Deus. Não, mas o Rafa é bem emotivo. Rafa, não chore, você precisa continuar as gravações, né, Ana? É isso. A Letícia. Se mantenha. Gente, é isso. Amiga, um erro que virou um aprendizado.
Um erro que virou um aprendizado. Uma porta que se fechou, sei lá, algo que deu errado, mas que foi bom que deu errado, que se tornou um aprendizado. Vitimismo e procurar tanta autovalidação, isso não precisa no nosso caminho. E muita mulher se vitimiza ou se vende muito por conta da autovalidação, porque ela não acredita quem ela é. Acredito que isso atrapalha muito o nosso caminho e com certeza eu já passei por isso, já errei nessa questão de querer muito aquela autovalidação e sabendo que estava dando certo e mesmo assim também se vitimizando. Né? Eu acredito que isso tem mais ao que espantar e fechar portas do que abrir e conquistar pessoas. Compreendi. Muito legal. Gostei muito. Amiga, eu queria que nesse momento você deixasse uma mensagem. É você, a câmera e o pessoal que está te assistindo. Essa é a tua câmera, pode ficar à vontade. Deixe teus contatos. Fale o que você quiser. O momento é teu. Uau, até arrepiei aqui. Isso é muito difícil, viu, gente? É muito difícil. Só sabe quem tá aqui, ó, Ana. Sentadinha com mais de 3 câmeras aqui na sua frente, inclusive. E o mais legal hoje, que eu acho mais legal hoje, é poder compartilhar isso para vocês, né? Principalmente porque eu tenho 1 ano de formada. Tenho 1 ano de formada em enfermagem. Dentro desse 1 ano de enfermagem, dessa pós-graduação, dentro de todos os meus trabalhos que eu já tive até aqui, todos eles, por onde você passar, toda empresa, toda pessoa que você for somar ali com o trabalho, se você tiver um grande desejo e um grande propósito, e mesmo se não tiver, e for em busca disso, e ter a direção, continua, que vai dar certo, uma hora vai dar muito certo para você. E eu costumo dizer também para as pessoas ao meu redor que dentro desse 1 ano eu conquistei muitas coisas, são pequenas vitórias que elas se somam. E a cada mês, a cada ano, eu olho para trás e que bom que eu continuei. Porque se eu tivesse desistido, talvez eu não estaria aqui hoje, nesse lindo podcast. E não desistam. Tem pessoas esperando por você. Para vocês que querem aprender comunicação dentro da saúde, inclusive, e entrar para o digital, tem pessoas esperando que você realize o sonho delas. Então, as pessoas farão qualquer coisa para estar com você, te ouvir e para que você realize um grande desejo na vida delas. Acreditem muito no amor de Deus. Eu acredito que Ele, se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. A sua família também, se você tem apoio, abrace, diga o quanto vocês são muito felizes por ter esse apoio, porque é muito importante também um apoio, sabe, Ana? E continuem, processo, ele sempre vai fazer parte. Só digo quem não tem processo, quem não vive o processo é que não tem propósito, direção. Eu acredito que você também pode conseguir tanto aprender a se comunicar melhor, a transformar vidas dentro do seu objetivo e da sua caminhada. Que Deus abençoe vocês sempre e sigam em frente. E qual é teu arroba? Diz aí teu arroba pessoal. Sigam minhas redes sociais. Diariamente eu estarei lá compartilhando o melhor para vocês, compartilhando histórias, realizações. O meu trabalho, inclusive, pode te ajudar também. Então, a minha rede social profissional é Isabela Maria Silva, com 2V. Também tem a Soul Academy, que é a minha empresa de comunicação, que eleva e transforma você para o próximo nível de excelência. Eu te aguardo, respondo sempre todas vocês. E fiquem conectados comigo. Vou adorar te receber. No final, comunicar é um ato de fé. Sim. E que nós comunicamos aquilo que nós já carregamos. Eu não consigo comunicar aquilo que eu não tenho. Eu compreendo que falar e tocar a vida das pessoas é transbordar daquilo que eu já carrego. Então, o que você tem feito hoje no digital e transformando vidas de pessoas é simplesmente um transbordo daquilo que você já tem dentro de você. Muito obrigada por ceder a tua agenda para nós. Muito obrigada por estar aqui e abrilhantar o nosso podcast com a tua beleza, que ela é linda, e com todo o teu conhecimento, com toda a tua sabedoria. Para nós é uma honra te receber. E sempre que quiser, as portas estão abertas. Fique à vontade em estar conosco sempre que desejar.
Esse podcast foi produzido pela Duni Digital. Rafael está conosco aqui nos bastidores. Muito obrigada, Rafa, por conseguir capturar cada imagem, cada emoção, que teve muito aqui hoje, por sinal. Muito obrigada. E se você quer conhecer o nosso espaço, estamos aqui no Espaço Living. Eu vou deixar todos os nossos arrobas aqui. Espaço Living, Duni Digital, Isabela Maria... E o meu arroba pessoal vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo. E se você deseja gravar um podcast, entre em contato conosco. Nós teremos o prazer de produzir, capturar tudo aquilo que está dentro de você e que, como a Isabela disse, muitas pessoas estão aguardando você colocar para fora aquilo que você já carrega. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. E muito obrigada, amiga, mais uma vez. Sinta-se à vontade em voltar sempre que quiser. Muito obrigada, né? Um prazer, uma honra te ouvir. Inclusive, sua voz é linda. Obrigada. Sua comunicação é excelente. E eu tô amando também te seguir nas redes sociais. Muito obrigada. Você me fez chorar muito hoje, mas faz parte. Bem, faz parte. A Isabela vai estar conosco no simpósio. Sim, e já vou deixar uma dica para vocês. Vamos ter um simpósio e a Isabela é nossa convidada. E você que é da área da saúde não pode ficar de fora. Também vou deixar o arroba do simpósio aqui para que vocês possam estar lá conosco. Ana, um beijão. Rapidinho aqui, perdão por te cortar. Inclusive, eu tive, né, na FACID, compartilhando. Você é egressa da FACID, inclusive? Não, mas eu fui convidada, né, pela Laiane, pela Thaís, para compartilhar um pouco mais do meu conhecimento com as meninas. E até hoje eu recebo que algumas falam para mim, Isabela, minha vida transformou a partir daquele palestra. Dia. No Corém também já estive lá. E é muito eu estive bom. Lá também. Você esteve lá, né? É muito bom compartilhar essas histórias. E dessa vez vai vir coisas novas e atualizadas. Então, para quem assistiu, pode assistir de novo, que elas vão elevar o nível ainda mais para a próxima excelência. Pois até o próximo episódio. Um beijão. Tchau. Tchau.